Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para essa live especial assim, que eu decidi abrir aqui com vocês. E hoje é um assunto que eu tenho certeza que interessa para muitas pessoas, que é sobre a questão do melasma, tá? Verdades inconvenientes, incômodas aí que precisamos encarar de frente. Por que será que os cosméticos convencionais ou esses produtos que a gente encontra por aí não conseguem ter resultados efetivos com relação à questão do melasma, manchas escuras da pele? A gente vai falar hoje sobre a questão do melasma, mas isso é uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês já pararam para pensar em algum momento. Por que a gente compra um cosmético esperando um resultado ou tem um objetivo específico, né, com relação a esse produto? E muitas vezes a gente não consegue os resultados. Muitas vezes a gente para pensar que talvez o problema está em nós. Você parar para pensar nisso? Isso aí, pessoal, é comum, tá? A gente muitas vezes trazer, né, para nós a gente como aí um vilão da história, vamos dizer assim, para não ter os resultados desejáveis, né, com relação a esses cosméticos convencionais. Então tá muito interessante esse assunto, tá? A gente vai até o final. Eu sou a Fernanda Honorato, então você está na Aromaria Natural. A gente conversa bastante sobre a questão dos ingredientes naturais, como a gente pode utilizá-los aí para resolver as nossas questões relacionadas à pele, cabelo, tudo aí, substituições de formulações de cosméticos, utilizando ingredientes naturais e levando isso, né, para a vida de vocês de uma forma prática, de uma forma realmente que vocês consigam estar aí introduzindo na rotina de vocês. Então essa é a ideia. Vamos falar um pouco então hoje sobre essa questão do melasma, manchas escuras. Por que então que eu tô falando sobre essa questão de manchas escuras, né, pessoal? O melasma, ele é considerado uma doença de pele, tá? Então, por quê? Porque ele é uma condição muito específica da pele, da nossa pele. Ela é, na verdade, uma expressão, ela vem, né, ela se mostra aí como uma expressão de um processo inflamatório interno do nosso corpo. Então, uma inflamação interna que vai aí ser expressada pela pele. Então a gente tem aí um resultado através da pele que parte aí desse processo inflamatório do corpo, tá? Então ela é uma condição realmente muito específica e a gente confunde, né, com manchas, algumas manchas que aparecem de alguns processos específicos, mas que a gente confunde com melasma. No fim das contas, todas elas acabam tendo aí essa mesma preocupação. E o que a gente vai falar aqui, que eu vou falar com vocês ao longo da nossa live, a gente tem esse mesmo olhar sobre ingredientes específicos e protocolos específicos com relação a essa questão de melasma, mas entra também outros tipos aí de manchas na pele. Então também, se vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês podem colocar nos comentários também, tá bom, pessoal? Então, nada mais é do que essa condição que aparece de escurecimento da pele, tá? Então essas manchinhas, esses pontos escuros que aparecem na pele, ele é um processo de um excesso aí de produção da melanina. Então uma condição aí de um excesso de melanina. Então, logo de cara a gente pode pensar que produtos que vão agir nessa questão do melasma, ele precisa atuar, esses ingredientes específicos, numa colaboração, num auxílio para a depuração dessa melanina em excesso. Então é como se a gente tivesse uma degradação dessa melanina quando nós temos aí cosméticos específicos ou ingredientes específicos para tratar essa questão das manchas da pele do melasma. Porque elas vão estar dentro aí de uma cadeia de processo das nossas células, né, das células da nossa pele, estarem produzindo muita melanina. Então isso daí faz com que apareçam essas manchas escuras na pele, tá? E essa questão, ela tem aí envolvida com ela vários fatores que influenciam.
Então vamos falar um pouco sobre a parte dos fatores internos e depois a gente fala sobre aí os fatores externos que influenciam também essa condição. E ela é uma condição que ela vai aparecer nesse processo de envelhecimento da pele e quando a gente não tem uma rotina, principalmente de cuidados do que a gente chama de skincare, ou protocolos específicos aí para cuidado da pele, tá? Então, vamos pensar sobre isso também, como que a gente está fazendo esse processo, tá? Com relação a esses processos inflamatórios que a gente tem, que vão aí trazer, né, essa condição de aparecimento dessas manchas escuras, a gente tem que pensar, geralmente, em fatores que podem influenciar nisso. Então, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso, o aparecimento de manchas escuras no corpo todo, mas aí a gente tem, né, um local bem específico que é no rosto. No rosto a gente tem um aparecimento maior, né, geralmente fica concentrado no rosto, mas durante a gravidez, então durante a gravidez a mulher percebe que o corpo, pontos específicos do corpo vão escurecendo. Então, desde o início da gravidez até o final, isso tem uma reflexão grande da questão hormonal, mas também tem uma função biológica e ele tem aí uma intenção do corpo, é um meio aí de atuação para que o bebê também encontre com mais facilidade, por exemplo, o local onde ele vai receber o alimento dele. Então, a gente percebe esse escurecimento, então aumenta-se a produção da melanina quando a mulher passa aí, né, por esse estágio da gravidez, por causa das questões mesmo de deixar o bebê encontrar com mais facilidade a mãe de uma maneira geral, mas aí a gente tem uma perturbação no sistema interno para que a gente tenha essa condição. O que a gente precisa que aconteça? Depois que o bebê nasce, depois de 3, 4 meses, para ir voltando ao normal o que foi escurecido. Então para essa produção de melanina, ela diminuir e a gente começar a ter um clareamento dessas regiões. O que muitas mulheres relatam é que isso não acontece, né, em alguns pontos. Então, principalmente no rosto, axila acontece bastante, né, o bico do seio também acontece. Então, muitas vezes isso aí é uma condição que acaba ficando, a mulher acaba ficando com isso e não consegue ter esse processo, ter ele revertido, né? Não consegue ter uma reversão desse processo, mesmo após quando o bebê nasce. Então, isso é uma condição específica. Outro processo que a gente tem, né, outra condição interna, seria também a questão hormonal do nosso corpo. Então, utilização de anticoncepcionais ajudam nesse processo, né, de escurecimento da pele. Essa questão da menopausa também ajuda, né, colabora com esse aparecimento aí de manchas escuras, tá? A gente tem esses problemas acontecendo, tá? E com relação à gravidez também a gente verifica muito isso. Então, essa questão hormonal, muitas vezes, essa perturbação vai trazer esses processos, tá bom, pessoal? Algum medicamento que você possa estar aí, né, em tratamento, isso daí também influencia na questão do aparecimento de manchas escuras na pele. A questão da alimentação também colabora muito, tá? Então, se você acaba ingerindo alimentos que são muito inflamatórios para o corpo, então alimentos que o seu corpo não está conseguindo processar de uma maneira correta, que causa essa inflamação interna, também pode colaborar muito com esse aparecimento das manchas. A questão aí, né, a ingestão de produtos alimentícios, por exemplo, refrigerante, colabora muito com isso, também tomar muito cuidado com essa questão da utilização também de refrigerante. Olhando essa questão interna, a falta de hidratação do nosso corpo ajuda, né, colabora muito com o aumento das manchas escuras, com esse aparecimento das manchas também colabora bastante. Então, pensando no nosso corpo, o processo do sono também influencia bastante, porque durante o sono eu tenho a depuração interna, eu tenho todas as toxinas aí, né, nesse processo, nesse ciclo do sono, as toxinas do nosso corpo são depuradas, são colocadas para fora. Então, quando eu tenho
um processo de acúmulo de toxinas interna, também colabora com essa questão do melasma. Então, alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês para reflexão, como que esse processo interno do nosso corpo pode colaborar aí para o aparecimento de manchas escuras, pode colaborar com o aumento, né, uma piora nessa condição do melasma, tá? Então, para vocês prestarem atenção nisso. O que é muito bacana pensando nesse processo interno? Sempre prestar atenção na ingestão de alimentos, que são alimentos anti-inflamatórios, que são alimentos aí que ajudam a retirar toxinas do nosso corpo, que ajudam na hidratação, que vão ajudar no equilíbrio do nosso corpo. Então essa limpeza interna também que os alimentos fazem. Uma coisa que é muito bacana também, pessoal, é a ingestão, por exemplo, do suco verde de manhã, sucos depurativos, sucos que ajudam a limpar o nosso organismo. Isso daí vai fazer com que a nossa pele expresse essa limpeza através dela. Então isso vai colaborando bastante. A ingestão, por exemplo, do limão em jejum de manhã, que vai ajudar também nessa limpeza interna do nosso corpo. Isso também ajuda bastante na condição do melasma, no melasma, da uniformidade da pele, de deixar a nossa pele aí uma coloração melhor. Então tudo isso ajuda muito, tá? Pensando aí então em fatores externos, o que pode influenciar? Acredito que vocês já ouviram falar com certeza dessa questão da influência, né, dos raios solares na nossa pele. Boa tarde, Lia, tudo bem, meu amor? Então, os raios solares, os raios UVA e UVB ajudam nessa oxidação, né, processo oxidativo que faz com que apareçam mais manchas na pele. Isso daí gera um verdadeiro tabu na vida das pessoas, porque nós necessitamos estar em contato com a luz do sol, inclusive para o nosso controle hormonal. Sem isso a gente não dorme direito. Então uma pessoa que não entra em contato com a luz do sol durante o dia, uma pessoa, imagina só, que ela fica só num quarto, num cômodo escuro durante o dia, não entra em contato com o sol, não consegue ter as inversões necessárias hormonais aí para ter uma boa noite de sono. Então o sol, ele é extremamente necessário, pessoal. Ele não é o vilão da história. O vilão da história é tudo isso que a gente falou até agora, que colabora para as inflamações do nosso corpo. Então com isso, principalmente com a nossa alimentação, nós acabamos aí tendo uma retirada através da pele dessas toxinas. Então as trocas que nós realizamos através do suor, trocas gasosas, principalmente desse processo de alimentação do nosso corpo, quando entra em contato com a luz do sol, realiza um processo oxidativo na pele muito severo, que vem aí a causar esses problemas que a gente tem, muitas vezes é expressado através do melasma, tá? Ai, que linda você, meu amor! Pele maravilhosa, é isso que a gente vai conseguir, realmente. Então a gente faz isso e o sol, na verdade, ele vai aí colaborar com essas oxidações aí, colaborar para esse aparecimento dessas manchas escuras. Mas nós precisamos tomar as nossas decisões aí ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, na nossa vida, mudança de hábitos, que faz com que nós consigamos aí entrar em contato com a luz do sol, que a gente precisa, os nossos processos precisam, para ter esse equilíbrio, e mesmo assim a nossa pele não ser prejudicada pela interferência dessa radiação, tá? E como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, pessoal, uma boa hidratação do corpo. Uma boa hidratação do corpo, precisamos disso. Hidratação adequada. Porque se eu me hidrato com coisas inadequadas, imagina só o que está vindo para minha pele. Então imagina o corpo tendo que pegar, por exemplo, um refrigerante que você vai, né, ingerir e acha que está se hidratando. O corpo vai ter que fazer um esforço enorme através do fígado, né, através do intestino, para separar essa água, porque ele precisa dela. Ele separa a água, joga tudo, tenta jogar, né, todo o resto fora, separa essa água que você precisa para disponibilizar essa água para você usar. Então, esse cuidado em ingerir a água suficiente para que você tenha uma boa hidratação, isso aí é essencial.
Sem isso, a pele ela fica muito vulnerável. E essa pele vulnerável que vai acabar sofrendo, né, as consequências ao entrar em contato com excesso de radiação. Tá? E não só os raios solares, mas a luz azul também, ela prejudica muito a nossa pele. Tá? Primeiro, então, a questão da hidratação. Segundo, você conseguir utilizar ingredientes naturais para proteger a sua pele. Por exemplo, a aloe vera, que é o que eu mais indico. Existe um protetor maravilhoso que a gente prepara com aloe vera e a pasta d'água. Quem é minha aluna já sabe disso. A gente prepara esse protetor para criar uma película de proteção para que a pele consiga ter condições de resistir. Então ela consegue se proteger de tudo que está acontecendo, para a gente não ter essa condição do melasma acontecendo, tá? E também a gente precisa ter a proteção física também, tá? Porque protetor solar, pessoal, duas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Tomar muito cuidado com a formulação de protetores solares, então o que existe ali. E segundo, se você utiliza protetor solar todos os dias, você está obstruindo os seus poros e você está criando uma película aí para não permitir essas trocas que a gente precisa, né? Troca gasosas, essas trocas que acontecem da nossa pele com o ambiente, e também você acaba criando ali uma condição para sua pele não absorver os ativos que ela precisa absorver. Então imagina se você usa protetor solar todos os dias e daí à noite você usa um sérum caríssimo. O sérum não consegue passar por essa barreira criada. Então você vai tomar banho, por mais que você, né, faça a sua higienização, se você não utilizar, por exemplo, um bom esfoliante natural, você não consegue tirar isso que fica, esse acúmulo que fica desse produto e dessas substâncias, que vão acabar permeando as camadas da pele e vão criar ali verdadeiros fator de obstrução mesmo. Eu não consigo penetrar nada. Ele cria ali uma barreira que eu não consigo ter capacidade mais de penetração na pele dos ativos que eu desejo. E imagina só uma pele que não consegue transpirar da maneira correta. Isso que acaba prejudicando muito também. Então tomar muito cuidado com essa questão de protetor solar. As barreiras físicas, elas são extremamente adequadas para isso, tá? Então barreiras físicas também que vocês consigam utilizar, mas mudar essa concepção de que o sol é o vilão. Isso é extremamente importante. Algo também que prejudica muito e acaba aí aumentando nessa condição do melasma é a questão dos banhos quentes. Então, tanto saunas quanto esses banhos extremamente quentes, eles acabam estimulando mais a produção da melanina. Então, algo que está ali começando no processo, ele acaba sofrendo esse estímulo e acaba acontecendo isso de aumentar aí as manchas ou surgir manchas aí na nossa pele, também devido a isso. Tomar muito cuidado, pessoal. Então uma água extremamente quente que você fica muito tempo, né, com o chuveiro ligado e cria aquele vapor quente, isso daí acaba favorecendo esse processo de oxidação da nossa pele e vai deixar a nossa pele mais vulnerável. Então tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Esses banhos quentes e tudo mais. Evitar ao máximo produtos agressivos, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para vocês sempre estarem prestando muita atenção nos produtos que vocês utilizam no dia a dia de vocês. Então quando você utiliza um sabonete muito agressivo para sua pele, você vai, durante o seu banho, um banho quente, com aquele vapor de água no banheiro, né, que começa um banho, né, inverno, principalmente, são longos, quentes, então a gente acaba, né, deixando a nossa pele muito exposta. E daí você vai e utiliza um sabonete extremamente forte e agressivo para sua pele. Olha só, você já tirando toda a proteção dela, toda a barreira cutânea de proteção. Aí você utilizou o protetor solar durante o seu dia, que já obstruiu ali os poros e fez com que tivesse um acúmulo disso nas camadas aí da pele. Aí você vai e tira a proteção natural que a pele está tentando ali produzir e ainda deixa ela completamente exposta. Tomar muito cuidado com o uso, então, desses sabonetes convencionais, que você sai do banho com a pele pinicando, com a pele coçando, é porque a sua pele está sofrendo com relação ao uso desses produtos. Ela perdeu a proteção dela, ela está tentando se hidratar.
ela está tentando retomar a hidratação dela, tá? Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado com produtos que possuem álcool na sua formulação, para quem já tem uma tendência a ter manchas na pele, evitem esse tipo de produto. Produtos que possuem ácidos fortes, então procedimentos agressivos para a pele. Eu sei que é uma controvérsia nisso, porque o peeling químico muitos realizam para essa questão das manchas da pele, mas ele tem um efeito rebote muito forte, que é um procedimento extremamente agressivo para a pele. A pele ela vai ter que se reconstituir, se regenerar, produzir aí, né, voltar a produzir as suas camadas superficiais. E se você não estiver aí, né, num equilíbrio muito positivo, você acaba tendo isso aí de uma forma muito severa. Quando ela faz esse processo, essas células que estavam ali produzindo melanina, né, com muita intensidade, voltam com tudo. Então, tomar muito cuidado com essa questão dos peelings químicos, dos ácidos. Então, tomar muito cuidado com relação a isso para não ter esse efeito rebote, tá? Outra coisa também, os produtos cosméticos que possuem parabeno, derivado do petróleo, fitalato, essas substâncias extremamente agressivas, elas colaboram muito para eu ter um aumento dessa questão das manchas da pele. Então, evitar ao máximo esse tipo de produto, tá? E hábitos aí que ajudam a prevenir, né, pessoal? O que vocês imaginam? A gente falou um pouquinho sobre a questão da hidratação da pele, sobre a questão do sono, de você deixar a sua pele respirar de verdade, porque a gente precisa ter processos antioxidantes acontecendo na pele, para eu conseguir que ele consiga dissolver esse acúmulo da melanina. Então, produtos aí naturais que são antioxidantes naturais mesmo, eles são extremamente bem-vindos, tá? Então, a gente falou um pouco sobre isso. Evitar fontes de calor, tá? Que eu também comentei com vocês aí, utilizar, então, antioxidantes, reguladores naturais, tá? Se a gente pensar em antioxidantes, a gente tem vários ingredientes que a natureza oferece que tem esse fator de antioxidantes, tá? Então, eu vou citar alguns aqui para vocês pensarem na utilização deles, tá? Por exemplo, o óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva, que é um dos óleos que a gente mais utiliza para a questão de cuidados com a pele, para a regeneração da pele, ele é um antioxidante fantástico para a nossa pele. Aí, pensando na utilização da uva em si, a gente pode utilizar a uva no preparo tanto de tônicos faciais quanto de cremes e máscaras faciais, que são maravilhosas para cuidar da nossa pele. A gente já tem um produto aí que age como antioxidante. Outro produto que a gente tem é o caroço de abacate. Ele também é um ótimo antioxidante. Ele age muito nessa questão do controle de uma enzima chamada tirosinase. É a enzima que colabora vai fazer com que o corpo produza mais melanina. Então a gente tem que tirar, então a gente age contra essa enzima. Então a gente tem esses ingredientes naturais que ajudam no controle dessa enzima e com isso a gente tem uma diminuição da produção da melanina no nosso corpo. E com isso a gente tem uma diminuição aí dessa questão das manchas escuras. Então o caroço de abacate que a gente consegue preparar tônico facial, a gente prepara sabonetes específicos também, utilizando aí o caroço de abacate. A gente tem esfoliantes maravilhosos que a gente utiliza também com caroço de abacate. Tem também as pastinhas, os cremes, coisas maravilhosas que a gente consegue fazer. A vitamina C também é um antioxidante, pessoal. Então, quando a gente prepara tônicos com as cascas dos cítricos, a gente está preparando tônicos também específicos para atuar como antioxidante. Então, essa variação na utilização de ingredientes é o que a nossa pele precisa, muito fortemente, a utilização deles, tá? Outro produto que é muitíssimo antioxidante também é aquela massinha branca da casca da banana. Ela é depurativa da nossa pele, age como antioxidante, age como anti-inflamatório. Então esses ingredientes que têm essa conotação e daí os óleos essenciais que a gente consegue associar, que tem essa finalidade também de ser anti-inflamatórios,
ajudam muito nessa questão, porque vai fazer com que a nossa pele tenha aí recursos, receba ativos para estar melhorando nessas questões, tá? Uma coisa também que eu queria falar com vocês é a utilização do ácido mandélico. Vocês já ouviram falar nesse ácido? Muitas pessoas utilizam esse ácido para o controle das manchas escuras da pele. Esse ácido, nos cosméticos convencionais, ele é produzido de forma sintética. Só que a gente consegue encontrar ele na natureza. Por exemplo, através da utilização das amêndoas, a utilização das castanhas. Algumas castanhas também possuem ela. Então, o caroço de abacate possui esse ácido. Qual que é a diferença? Então, vocês podem perguntar assim, mas por que cosméticos, então, que a gente compra não consegue ter efeitos positivos? A nossa pele, pessoal, ela tem uma capacidade de entrar em ressonância com os produtos, né, com os ingredientes naturais. Ela já tem um processo de reconhecimento dessas moléculas através desse processo de interação facilitada que existe com aquilo que já é conhecido por elas. Quando eu coloco ali moléculas sintéticas, muitas vezes elas não conseguem esse processo de atuação porque falta esse reconhecimento natural, esse reconhecimento biológico da estrutura da nossa pele com esses ativos sintéticos. Por isso que eles estão ali e eles não conseguem atuar, não conseguem ter efeito. Além disso, esses ativos, por exemplo, esse ácido mandélico que é colocado ali geralmente até 3%, aí vamos pensar, um cosmético que tem 3% de ácido mandélico. O que existe nesses 97% do restante de substâncias? Será que é coisa boa? Não é. Não é. Geralmente é derivados do petróleo, geralmente são compostos colocados ali para você ter uma estrutura de condução disso, que a pele não vai entrar aí em ressonância, não vai ter interação adequada para absorção desses ativos. Muitas vezes o ativo até está lá, mas por estar numa estrutura que a pele não consegue interagir, ele não consegue ter meio de atuação. Então é por isso que esses cosméticos não conseguem ter um resultado adequado, tá? Então imagina só, você pega petróleo, mistura ali o ácido mandélico, né, sintético, essa molécula de ácido mandélico, você vai misturar ali, vai passar na sua pele e vai querer que ela use isso. Sendo que o sistema de entrada dessa molécula, desses ativos que são, dessas substâncias que são derivados do petróleo, né, que os cosméticos convencionais possuem, são moléculas muitas vezes tão grandes, cadeias tão grandes, que não conseguem nem penetrar na nossa pele. Você já usou um óleo mineral? Faz esse teste, pega um óleo mineral e um óleo vegetal. Passa o óleo mineral em um dos braços e o óleo vegetal no outro braço. Veja o que vai acontecer. A pele, ela não consegue absorver esse óleo mineral. Ele vai criar uma película ali, ele vai ficar superficial. Então, como que eu vou dissolver ativos importantes em um óleo mineral, por exemplo, em um silicone, algo nesse sentido, ali, num óleo derivado do petróleo? Como que eu vou dissolver e vou querer que ele permeie a nossa pele? Vou querer que ele consiga penetrar, ele consiga adentrar a nossa pele e conseguir atuar. Por isso que os cosméticos naturais funcionam tanto. E por isso que quando a gente consegue estabelecer protocolos eficazes através da utilização dos ingredientes naturais, eu consigo uma boa resposta. Eu consigo aí ter esse processo acontecendo na pele. Eu consigo ver os resultados de verdade, de uma forma pontual e contínua. Então eu consigo ver um efeito instantâneo e consigo ver um efeito contínuo na pele. Quando eu coloco na minha rotina a utilização desses ingredientes naturais para cuidado da pele. E quando a gente está falando especificamente de melasma, pessoal, a gente tem que pensar nesse tipo de ingrediente. Então são ingredientes que atuam, vamos lembrar, tanto no processo de oxidação, então tem que ser ingredientes que agem nesse processo de antioxidação, então eles vão conseguir atuar como antioxidantes da pele, vão conseguir atuar como anti-inflamatórios, tirando a inflamação da nossa pele,
e vão conseguir atuar no processo aí de clareamento da pele, conseguindo interagir e conseguindo fazer com que a gente tenha dissolvendo ali essa melanina, conseguindo degradar essa melanina e conseguindo fazer com que eu tenha aí uma uniformidade da pele, tá? Eu comentei aqui com vocês, então, alguns ingredientes que agem nesse processo, mas nós temos muitos outros ingredientes que a gente podia aqui, ó, conversar a tarde inteira. O que é muito importante? Você conseguir você aprender a utilizar esses ingredientes, disponibilizar esses ativos e colocar eles aí em estruturas para você conseguir utilizar como cosméticos. Então, ter uma transformação verdadeira aí como cosméticos. E algo também que eu gostaria de trazer para vocês, por que também que esses cosméticos não funcionam? Porque se a sua pele não estiver numa condição verdadeira para absorção desses ativos, se você não tiver com a pele ali aberta ao processo de absorção desses ativos, não adianta, pode ser o melhor produto que existe, ele não vai conseguir fazer os efeitos que você deseja. Por isso que dentro de uma rotina de skincare caseiro, natural, usando ingredientes naturais, nós temos os pilares estabelecidos para esse processo, que pode ser a utilização de uma espuma adequada que você prepara, um sabonete líquido adequado para a utilização na pele, para essa limpeza da pele, esfoliante que vai tirar tudo que eu preciso e liberar a pele, como se fosse uma limpeza de terreno mesmo, para eu colocar ali plantinhas maravilhosas para elas crescerem. É isso que a gente faz com a pele, essa limpeza através de um esfoliante. Utilizar um tônico facial específico que atua no processo de limpeza e também coloca ali ativos que eu desejo. Por exemplo, eu posso utilizar um tônico, como eu comentei, utilizando a uva como fator aí de transferência de ativos, para eu conseguir ter um tônico muito maravilhoso para essa questão de manchas da pele. Utilização de uma estrutura que pode ser um creme, que eu vou deixar agindo durante um tempo e ali interagindo com a pele conseguir retirar esses ativos que ela precisa, e uma estrutura que eu deixo agindo durante a noite, para eu conseguir durante a noite que a pele utilize isso, porque durante a noite eu tenho vários processos acontecendo, inclusive o corpo, né, mandando embora o que ele não precisa, e a pele também faz muito desses processos, tentando aí se depurar, tentando aí, né, ela conseguindo fazer isso, passar pelos processos de regeneração, inclusive da pele, e daí eu tendo uma boa estrutura ali sendo utilizado antes de dormir, eu garanto que durante a noite ela vai conseguir usar essa estrutura para isso. Então não adianta você comprar um cosmético aí na farmácia, um sérum, por exemplo, específico para manchas da pele, se você não estiver tomando esses cuidados e seguindo aí esses protocolos, principalmente de limpeza e liberação da sua pele para que ela consiga absorver esses ativos. Então ele não vai conseguir ter o efeito, ele não vai conseguir atuar, ele não vai conseguir interagir com a pele. Não adianta, eu estou criando ali barreiras e ele não vai conseguir passar por essas barreiras. Não adianta, né, pessoal? E um ingrediente que, assim, é muito utilizado é o arroz. O arroz, ele tem uma atuação bem forte nessa questão de clareamento e de uniformidade da pele. Então, o arroz, né, os ativos, esses aminoácidos, tudo que ele possui ali na sua constituição química, consegue atuar nessa questão de degradação da melanina e fazendo com que a nossa pele fique ali mais uniforme. Acredito que vocês já ouviram falar sobre essa questão, né, das máscaras de porcelana que a gente tem, né, que utiliza muito tanto a água de arroz quanto os tônicos feitos aí à base de arroz, as pastinhas, as máscaras, e eu tenho até o sérum, um sérum específico que é preparado também a partir aí desses ativos do arroz, por exemplo, que também é um ingrediente muitíssimo utilizado. O arroz, o amido de milho, o trigo, de uma maneira geral, também a aveia também é muito utilizada nesses processos. A aloe vera aí é uma estrutura que a gente usa muito de condução e ela por si só já é um anti-inflamatório. Então, se você adota a aloe vera, né, a babosa, o gel de aloe vera na sua rotina diária, você já consegue aí, né,
cuidar da sua pele e também trazer um fator de proteção aí contra os raios solares. Eu quero que vocês pensem bem nisso e é por isso que os ingredientes naturais funcionam tão bem quando eles são utilizados da forma correta. Quando você aprende aí a preparar realmente essas estruturas. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Então eu falei muito, né, bastante coisa sobre essa questão da melanina, mas é um assunto realmente muitíssimo importante e a prevenção, ela é o mais importante. Então eu quero que vocês pensem sobre tudo isso que nós falamos e uma boa prevenção, ela vem a partir da introdução desses ingredientes que a gente comentou, os ingredientes naturais, para vocês utilizarem aí no dia a dia de vocês, colocarem na rotina de vocês, fazendo aí essas formulações naturais maravilhosas para vocês conseguirem aí ter esses resultados e principalmente, né, proteger a nossa pele para que as manchas não apareçam e aquelas que porventura existem, estão aí, que elas consigam aí, né, irem ficando cada vez menores e você ter aí esse processo de uniformização da sua pele, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês e até a próxima live. Um beijo! Ah, e a live vai ficar gravada, tá? Para quem quiser assistir. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.